Bom dia! Domingo, aqui no Goiás tá uma chuvinha, gente, um friozinho daquele gostoso. Domingo, dia 10 de março. E finalizando o tema da semana, cultivando boas relações. Hoje a gente vai falar sobre celebrando relações significativas. E a nossa ministrante de hoje é a Aurisandra Pereira. E é com você, lindona. Bom dia, Mimi. É muito legal a gente ministrar no domingo, né? Porque a gente já vem com todo o aprendizado, né? Da semana toda, do decorrer da semana, com muitas fichas já tendo caído, né? A gente fazendo essa construção, né? Por isso é muito legal a nossa dinâmica do nosso café, né? Porque a gente vai construindo ali, colocando os tijolinhos para essa construção, né? Desse conhecimento. E como a Tâmara falou, né? O nosso tema hoje é de celebração. Se no decorrer da semana a gente viu a importância, né, da construção de relações significativas, vimos tantos pontos importantes acerca de como eu construir, né, essas relações, falamos sobre confiança, falamos sobre perdão aí, né, que está ligado também a essa questão de eu construir a confiança. Falamos sobre relações familiares, né, enfim, falamos sobre tantas coisas aí no decorrer dessa semana. E, com certeza, ficou, o que fica para a gente, né, no final dessa semana, é entender, né, a importância. Primeiro que nós não somos aquela frase, né, já que todo mundo conhece, não somos uma ilha, né? A gente nasceu, nós fomos criados para nos relacionar, né? É, então, e segundo ponto, né, que é o nosso ponto de hoje, é essa celebração, né? Celebrar relações significativas, eu entender que realmente eu tenho relações significativas para celebrar na minha vida, né? Eu lembro, eu não lembro agora qual foi o dia, mas eu lembro que alguém aqui citou, né, nessa semana, eu acho que foi na ministração sobre confiança, né? E a pessoa falou que, que era muito difícil para ela, que era desafiador para ela a questão de confiar, né? Que uma vez partida, né, uma vez quebrada ali aquela questão da confiança, ela não conseguia nem sequer olhar, né, para a pessoa. E, e assim, naquela fala, eu me coloquei, né, no lugar da pessoa que estava aqui compartilhando com a gente, para lembrar que eu também já passei, né? Também já passei por isso. Também já tive sentimentos assim, né? E só agora, relacionando com a nossa referência de hoje, que eu vou já falar para vocês, quem tem o nosso planner pode acompanhar aí. E está aqui também, né, no chat. Ela está lá em 1 Tessalonicenses 5:11, que fala assim: consolai-vos mutuamente e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu tenho uma outra versão aqui na minha Bíblia, que é assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, né? E aqui Paulo está falando, né, para os Tessalonicenses, e antes dele dar esse direcionamento, né, sobre consolar e edificar, ele antes, um pouquinho antes, no versículo anterior, ele está falando de Jesus, e ele fala assim: ele morreu por nós, para que, quer estejamos, quer acordados ou quer dormindo, vivamos unidos a ele. Aí ele continua: por isso, né, exortem-se e consolem. Então, assim, a maneira, né, ele está dizendo aqui, em outras palavras, que a maneira de nós estarmos unidos
né, a esse, né, a Jesus, né, que fez tudo isso por nós, que ele fala aqui no versículo, nesse versículo 5, quem puder, né, ler depois ele completo, fica a sugestão. Então, uma dessas maneiras é isso, né, é a gente se exortar mutuamente e se consolar, né, e aí ele diz assim, como de fato vocês já estão fazendo, né, então continuem, vocês estão fazendo isso, continuem, né, então fica esse recado aqui para a gente, né, é o que a gente faz aqui todas as manhãs, né, no nosso café, é a gente estar realmente, não só, percebam, meninas, que ele usa, né, ele usa duas palavras aí, né, o consolar e o exortar, né, que são duas coisas diferentes, mas que aqui se complementam, né? E o que é esse edificar que ele fala aqui, né? Edificai-vos. Quando a gente ouve a palavra edificar, a gente remete à construção, né? Eu estou edificando algo, eu estou construindo algo. Então, de certa forma, a gente também é responsável por estar construindo, né? Nós somos uma construção diária, né? Estamos nesse processo de construção, e a gente também é agente na construção, né, do outro, né? Quando eu ensino algo, quando eu consolo, quando eu exorto, né? Quando eu passo algo é, que aquele outro, né, que a outra pessoa ainda não sabe ou não viveu ainda, né, e eu já passei por aquela experiência, então eu estou colaborando com a construção desse outro também, do meu próximo também, e é isso que a gente faz aqui, né, e aí ele fala também do consolar, né, o consolar e o exortar, o consolar e o edificar, né, e quando eu estava estudando, né, essa ministração, não teve, foi impossível não lembrar, né, de uma situação que eu passei, e aqui eu faço abro um parêntese para a gente olhar, né, eu já vou citar para vocês aqui o nosso exercício prático, tá? Por quê? Porque a minha proposta hoje é que a gente faça esse exercício um pouco, claro, quem tiver, né, quem se sentir à vontade, para fazer aqui, né, para nós fazermos juntas. Porque o nosso exercício hoje, ele fala assim, envie uma mensagem de gratidão a pessoas especiais em sua vida, reconhecendo o valor que elas agregam às suas relações. E aí, quando eu li, né, essa sugestão de exercício e li a nossa referência, o nosso versículo, não teve como eu não lembrar de uma situação, né, que eu passei, não tão recente, e eu tive aqui duas pessoas que fizeram na prática exatamente, né, isso que está aqui escrito, né, o consolar e o edificar, né? E eu quero aqui, publicamente, né? Não sei se as duas estão aqui, eu sei que uma está. E eu quero aqui publicamente, né? Não enviar uma mensagem, mas já falar aqui, né? Para elas, o quanto elas foram importantes naquele momento para mim, porque realmente elas fizeram isso aqui, né? Uma delas é a minha amiga Lúcia, que está aqui acordando ainda. E a Jane está por aqui? Não sei se ela está. Não dá para eu ver todinhas as carinhas? Não, né? Mas ela vai assistir depois, e por Não, isso que é legal, né? ela ainda Ela não vai está. assistir depois e ela vai saber. E então estava passando por um momento desafiador, né? Com algumas dúvidas, com algumas incertezas e tal. Coisa de mãe, né? É o que eu posso falar para vocês, é relacionada à maternidade. E aí eu estava, né, como diz o pessoal, xoxinha, né? Meio xoxinha. E aí, o que aconteceu? Me tiraram de casa. Lúcia, Jonimar, me tiraram de casa. Gente, para me tirar de casa, não é fácil, não, porque eu gosto de estar em casa. Quem me conhece sabe, eu não escondo. E me tiraram de casa. E a gente teve um momento ali, e assim,
Ah, elas poderiam só ter me tirado de casa para a gente ir para um lugar, tomar um vento no rosto e tal. Ok, mas não foi só isso que aconteceu. Não foi só esse consolar, sabe? Não foi só o dizer, nós estamos aqui com você. Elas fizeram as duas coisas, por isso que eu digo aqui, né? Elas fizeram as duas coisas na prática, né? Porque eu cheguei ali, né? E aí, amiga, o que está acontecendo? E eu disse, ó, é isso, isso, isso. E aí vem a Lúcia, né? Com seus conhecimentos e tal. E, Auri, você já fez isso? Você já experimentou fazer tal coisa? E a Jane, da mesma forma, olha, de repente, se você fizer tal coisa, pode ser que funcione. Vamos pensar por aqui e tal. E aí foi aquela, né, aquela construção, né, que a gente está falando aqui, né, do construir. E eu saí de lá, né? Acho que eu não falei para elas, mas assim, saí de lá cheia de ideias, porque abriram minha mente para várias coisas. E dali eu já voltei uma outra Aurisandra, né? Com outro olhar sobre aquele desafio que eu estava vivendo. E aquilo que parecia assim, desse tamanho na minha cabeça, se reduziu a isso, né? Mas por quê? Porque eu tive, né? Eu me abri para ter realmente essas relações significativas na minha vida, né? E quando eu falo me abrir, eu falo do hoje, algo muito recente, né? Na minha vida. Eu sei que é o caso de muitas aqui também, né? A gente sempre fala do quanto a gente, acredito que todas aqui, todos que estão aqui, né? Sem exceção, devem ter em algum momento da sua vida ter sido ferida, ou enganada, ou de certa forma frustrada ou decepcionada com alguém, né, com uma outra pessoa, com algum relacionamento, enfim, de alguma forma. E, e a tecla que a gente sempre vai bater, né, que se de repente uma ferida vem por pessoas, mas a nossa cura também, mas que a gente precisa realmente desse se abrir, né, desse se permitir. E como eu já fiz aqui, tá? O meu exercício prático, tá? Eu abro, eu abro esse espaço para que, de repente, alguém aqui também queira, né, publicamente, é, se pronunciar, de repente, ou para outra pessoa que também esteja aqui, ou o legal do nosso café, né, que como ele é gravado, de repente, você pode falar para alguém aqui e essa pessoa assistir depois, né? No YouTube. Mas fica aqui a minha sugestão, né? Da gente fazer junto aqui. Porque relações significativas são importantes. Nós devemos edificar uns aos outros, né? Essa ação de consolar e edificar cria um ciclo virtuoso de apoio mútuo. Então, tenha certeza de que se você se abre, né, para fazer isso também, para ajudar na construção do outro, quando você precisar, vai acontecer também, né? Porque é o que a gente fala, né? É uma sementinha, é uma sementinha. Pessoas com certeza semearam ali, agregaram na vida da Lúcia e da Jane, e depois elas foram somente instrumentos ali para reproduzir isso daí também, né? Então, que seja assim conosco, né? Que seja assim conosco também. Esse edificar e esse consolar. Eu abro espaço para vocês, se vocês já quiserem fazer o exercício de vocês aqui. Ouvir. Bom Câmara, dia. bom dia. Gente, que palavra abençoada, hein? Eu estava justamente ontem aqui fazendo uma retrospectiva. Eu fiz uma ação aqui para arrecadar um valor, né, em dinheiro de uma amiga minha que o parente morreu, a irmã dela morreu e ela teve que ir para outro estado de última hora, assim, né? Pensa numa dor. E eu me sensibilizei muito. E aí, nesse processo de arrecadar esse valor com as pessoas, né, que conhecia ela, eu fui vendo tanto que nós, mulheres, estamos, assim, não estamos exercendo a nossa natureza real do que tudo que a gente aprendeu aqui, né, no Café com Reflexão. Por quê?
porque a mulher tem uma sensibilidade. E quando algumas pessoas ficaram sabendo sobre o ocorrido, né, com essa amiga nossa em comum, ai, nossa, meus pêsames e tal. Tipo assim, não partiu para nenhuma ação, tudo certo. Alguns falaram que, nossa, tá tão difícil financeiramente, ela podia ficar aqui mesmo, por que ir para lá? Pensa, gente, a irmã morreu, a família dela inteira de lá. Aí, quando eu ouvi essa frase, eu falei, gente, mas, meu Deus, se eu fosse a minha irmã, eu queria estar junto com a minha família, se fosse comigo, tá entendendo? Então, o que que eu penso? O que que eu vejo? Que a gente está vivendo num mundo, assim, muito para os nossos próprios prazeres, sabe? Para o nosso próprio momento, tipo, eu trabalho, eu tenho que conquistar, eu tenho que organizar minha família. E nós, mulheres que temos esse dom dado por Deus, da sensibilidade, a gente tem que parar um pouquinho mais para analisar, será que eu estou sendo sensível? Então, esse tema dessa semana, falando sobre cultivando boas relações, mexeu um pouquinho comigo para eu poder refletir, né? Tâmara, como é que você está sendo? Como é que você está sendo com a sua família mesmo, né, de casa? Como é que você está sendo com seus parentes, com seus amigos? Porque, gente, nós fomos ensinadas a trabalhar muito e a gente perde o foco de ter essa visão ampla. O que que eu posso fazer para abençoar? Parece ser uma coisinha assim de nada, bobeira, mas pare e reflita, né? O exercício de hoje é para você mandar mensagens para pessoas importantes. Às vezes a gente tem muitas pessoas importantes, só que a gente fica naquela, eu não vou incomodar. Fulana está passando por isso, nossa, mas eu nem vou visitar ela, porque capaz que ela deve estar, né, no momento dela, eu vou ficar aqui, por quê? Porque como a pessoa que está falando não gosta de incomodar, não gosta de se expressar, não gosta de estar junto, ela pensa que todo mundo é igual a ela. E a gente está vivendo nesse momento hoje, né? A nossa realidade atual é essa, né? E nós que estamos aqui participando de grupos, a gente sabe do nosso ao redor que é isso que acontece, né? Então, assim, graças a Deus, a gente está sendo aqui impactada nesse momento, né? De ter esse olhar para dentro, de ter esse olhar para as pequenas coisas, de parar e refletir nas coisas do dia a dia, mas nem todo mundo tem essa ambiência, né? Então, assim, graças a Deus, o Senhor não tirou essa sensibilidade de mim, mesmo eu passando por muitas frustrações, mesmo muita gente me magoando emocionalmente. Porque quanto mais você vai guardando essas mágoas e as pessoas vão te magoando, seu coração vai ficando pesado, né? Seu coração vai ficando fechado e você não abre espaço para receber. Então, assim, o que eu queria relatar era isso. Vamos parar para analisar essa sensibilidade. Como que nós estamos sendo, né, no meio do nosso convívio? A gente está parando para assistir o que a gente gosta, como que a gente gostaria de ser tratado em alguns momentos. Igual as meninas aí do exemplo da Orizandra, né? As meninas foram lá e tiraram e tal. Foi uma experiência diferente para a Orizandra e que marcou a vida dela. E é isso, gente, nós somos, né, nós somos um corpo, nós somos uma unidade. A gente tem que ter essas relações familiares e tem que ter essa relação também com a nossa amizade no nosso grupo. Então, assim, porque o Senhor não chama para andar sozinho, a gente precisa um dos outros, né? Então, se a gente não demonstrar essa vulnerabilidade e também não demonstrar essa ação com o outro, não tem como a gente receber, porque é uma plantação, né? A lei da semeadura não erra. É tudo que você planta, você colhe. Né? Então, você tem que estar com esse olhar voltado sempre para o Senhor, porque as características da mulher é essa sensibilidade. E é nessas características que ela auxilia o homem também, porque o homem, às vezes, não consegue enxergar algumas coisas que a mulher consegue enxergar. O Espírito Santo revela. Então, quanto mais voltado para as coisas do Senhor, mais voltado para o Espírito Santo, mais sensível e mais detalhista nessas pequenas coisas a gente consegue ter essa percepção, sabe? Por que as meninas sentiram vontade de ir na Orizandra? Sentir a percepção, nossa, vamos lá. O Espírito Santo com certeza alertou, com certeza incomodou, porque se não tivesse incomodado, ela não teria ido, né? Então, assim, vamos se voltar realmente para entender no Senhor quem nós somos nele, para exercer todas as funções que ele colocou em nós naturalmente, né? Porque isso é o natural da mulher, não é uma coisa que tem que ser forçada, né? Se for forçada, porque
realmente a gente já se corrompeu muito. Tem que ser natural, tem que ser uma coisa espontânea. E que Deus seja louvado e glorificado nas nossas vidas. É isso. Bom, Lúcia? bom dia de novo. Só passando para agradecer, né, a Tâmara, que é o meu suporte. Ah, em todos os momentos aqui na mentoria de finanças, que às vezes realmente não tem como, e tá na coordenação, né? E a Tâmara sempre disponível, sempre dá um jeitinho, mesmo com seus afazeres, me cobre, me ajuda, me, me dá essa ajuda, né? Que é super importante. E, e já faz muita diferença para mim, né? Eu aceitei dar aula durante janeiro e eu nem lembrava, nem parei para refletir sobre a mentoria, que é à noite, e precisava estar nessa parte de suporte, de abrir sala, de colocar para gravar. E Tâmara prontamente se organizou e me deu esse suporte. Gratidão, minha amiga, a Deus pela sua vida. E é isso, né? Isso é tão importante para a nossa caminhada, a gente ter suporte na vida, em todos os sentidos, né? Olha, ontem eu estava lá no salão, aí a Day ligou. Lúcia, vim aqui no Santarezinho, alguém precisa de carona? Eu digo, que eu tô aqui no salão, é cedo, não sei se o aplicativo vai me aceitar rápido. E aí, prontamente, eu orientei, ela conseguiu chegar lá, me levou. Então é isso, é esse algo a mais que a gente doa para o outro, que faz toda a diferença. E, e a vida fica mais leve, né? A vida fica mais leve quando você tem pessoas para contar. Então, se você que está aqui ainda está bloqueada para desfrutar de uma amizade verdadeira, se permita, invista nisso. Eu vou falar para vocês, fazer novas amizades foi para o meu mural de sonhos, tá? Isso hoje é uma realidade, porque antes eu sonhei realmente. Eu coloquei lá no meu mural amizades verdadeiras, amizades que eu pudesse interagir, porque eu era muito fechada para isso, né, gente? Minha dor maior foi traição. Então, era uma ferida imensa aqui dentro. Então, eu disse, eu tenho que curar. Como é que eu vou curar isso? Tendo amizades verdadeiras. Eu coloquei no mural, eu coloquei para o Senhor isso, eu precisava romper. E hoje eu sei que eu estou curada, hoje eu sei que rompeu isso verdadeiramente na minha vida, porque eu posso desfrutar. E é recíproco, né? É quando me busco e quando eu preciso também, estão sempre disponíveis. E é maravilhoso, a vida fica mais leve. Eu acho que tem um versículo que fala sobre isso, né? É melhor dois no caminho do que um, algo assim. Que, que é justamente isso, te ajudar a caminhar, te ajudar a levar aquilo que tu precisa levar. E é só gratidão. Obrigada, meninas. Alguém mais gostaria de contribuir ou fazer a sua declaração já por aqui? Enquanto vocês pensam, eu lembrei aqui a Tâmara contando essa situação que aconteceu lá, né, próximo dela. Eu lembrei de quando a minha avó materna, ela faleceu há uns 22 anos atrás. E ela era uma pessoa com muitos amigos, muitos amigos, né? E a nossa casa ali, né, quando ela faleceu, ficou cheia, né, de pessoas ali, aquele processo de o velório e tal. E assim, aquelas pessoas que passam ali, né, e vai lá com aquela, né, com a frase, né, que todos falamos, né, os meus pêsames, meus sentimentos e tal. E um tempo depois, passado essa situação, eu fiquei pensando,
Não lembro não lembrava mais, né, dos rostos ali que passaram pela minha casa, mas teve uma pessoa que marcou para nossa família na época, né, quando aconteceu, porque é justamente uma amiga, né, da minha avó e nossa vizinha. E por que marcou? Porque ela fez esse algo a mais, né, que a gente está falando aqui. Ela, eu acho que por um período de uns 10 a 15 dias, mais ou menos, né, e a gente ali, né, processando toda a dor, e, enfim, o luto, ela todos os dias ia fazer, né, ia lá cedinho em casa, fazer o nosso café, já adiantava o nosso almoço, né, minha mãe ficou afastada do trabalho, estava ali, né, sofrendo com a perda da mãe dela, enfim. E essa vizinha ali, né, doando do tempo dela, né, daquilo que ela sabia fazer, que ela sabia cozinhar muito bem, né, daquilo que ela sabia fazer para nos auxiliar. Então, assim, a figura dela foi bem marcante ali naquele momento para a gente, com esse algo a mais, né? Não foi só uma palavra que ela deu, foi realmente esse algo a mais ali, né? Edificou a gente. É isso. A Marisa parece que levantou a mão, Marisa? Pode Sim, falar. bom dia. Bom dia. Quando eu ouvi aqui, estava refletindo. Realmente é bem isso, sabe? Alguns anos atrás, eu não tinha pessoas para chamar de amigas. Não tinha alguém para conversar, para desabafar. E eu sou muito grata a todas as mulheres do BEC, todas, sem exceção de nenhuma. Inclusive das que não fazem mais parte do BEC, como a Suelen, a Josi, né? Então, todas que passaram pelo Vai Te Liderar, a Amanda, a Giovanélia. Mas dentre todas que eu amo, tem uma mais próxima de mim, que eu tenho mais contato com ela, que eu acho que ela não está na sala, que é a Dai, né? A gente é o oposto uma da outra. Ai, mas eu amo demais aquela pequena. Ela é maravilhosa, alegre, divertida, é amiga, é parceira. Na hora que precisa do ombro para chorar, tem. Na hora de puxar a orelha, ela puxa. Na hora que ela tem que falar, é papum. Mas eu amo ela do jeitinho que ela é, porque é o jeitinho dela que torna ela especial. Assim como cada uma de vocês. Amo vocês. Eu acho que a meta da Day é te acelerar, Marisa. Eu acho. Também acho. Regina? Bom dia novamente, meninas. A Aurisandra falando sobre a situação da avó dela, né? Quando a avó dela se foi, eu lembrei. Hoje está fazendo 7 anos que meu marido faleceu, né? E eu lembro que, assim, é até engraçado. A minha cunhada, a prima da Lúcia, que fala, que ela diz assim, nossa, uma pessoa madura é uma pessoa madura mesmo, né? Naquela ocasião, quando os médicos me comunicaram e tal, eu fiquei assim tão sem chão, porque eu estava sozinha aqui em São Paulo. Ele tinha vindo para fazer uma cirurgia e na época a gente morava em Santarém, né? Então eu estava sozinha realmente. E eu saí do hospital tão desesperada, sentei literalmente no meio da rua e comecei a chorar. E eu pensando, né, para quem que eu vou ligar? Não ia dar uma notícia assim para minha mãe, né? Mas para alguém, para ouvir a voz de alguém. Aí eu liguei para minha discipuladora e liguei para a ex-mulher do meu marido, que é a mãe dos
filhos mais velhos dele, né? E assim, ela foi de uma... Não sei nem expressar a atitude dela, mas uma gratidão tão grande que eu senti na ocasião, e sinto até hoje, né? Infelizmente, ela também já se foi o ano passado. Mas assim, uma gratidão tão grande, porque ela disse assim para mim: Regina, onde você está? Eu estou indo para aí. Ela estava no trabalho. Ela largou tudo e foi para lá para ficar comigo, para me ajudar nas coisas que eu precisava, nas providências que eu precisava tomar. E assim, é impressionante como nessas horas, que nem a minha cunhada fala, a Iris, ela diz assim: aonde que eu ia sair do meu trabalho e ia consolar a esposa do meu ex-marido? E ela simplesmente saiu do trabalho e foi para lá, e foi ela que me ajudou com o velório, enfim, com tudo. E a minha enteada que ela bagunçava, né? Que no velório ela dizia assim: nossa, meu pai é fogo, olha só as duas mulheres aqui no velório. E assim, eu passei durante a minha vida e eu tive a oportunidade de agradecer a ela, né? Verbalizar e demonstrar realmente a minha gratidão, a minha admiração pela pessoa que ela era. Né? E assim, quando a Aurizana falou, eu lembrei dessa situação, que hoje para mim é engraçado, na ocasião foi trágico, né? Na hora foi trágico, né? Compartilhar uma notícia dessa, mas hoje assim, eu até dou risada com essa situação. E assim, Deus envia anjos realmente, né? Como a Marisa estava falando agora há pouco, eu lembro que quando assim, eu vou verbalizar, externar, ser grata a minha vida inteira pela Carline, pela vida da Carline em especial. Foi a pessoa assim mais diretamente ligada comigo, que me trouxe para essa ambiência e me fez conhecer todas vocês. Né? E através desse aprendizado que a gente tem todos os dias, desse ensinamento, dessa troca de experiência, a gente vai crescendo, amadurecendo e se tornando de verdade a mulher que Deus quer que a gente seja. E é isso. Obrigada, meninas. Obrigada, Regina. Alguém mais quer se declarar? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Amanhã pode ser tarde. Verdade. Mas, como tem algumas pessoas, né, que são melhores ali escrevendo, né, e nosso exercício é sobre enviar uma mensagem, eu vou deixar vocês à vontade. E é isso, né? E a gente finaliza a nossa reflexão de hoje, né, com esse chamado, né? Está aqui na palavra, né? É um ensinamento, né? Mas que a gente também possa, como a Tâmara falou lá no início, né? É algo assim, para a gente sempre estar se analisando, né, refletindo, como ela falou, é da nossa essência, né, aqui no caso aqui nós só temos mulheres na sala, é da nossa essência, né, essa sensibilidade, mas muitas vezes, né, dependendo do andamento, né, de como cada uma está dentro desse processo, eu vou ou não vou, né, me permitir a essas duas coisas, né, na verdade, a ser ajudada, a ser consolada, né, a ser edificada, né, me abrir para isso, e também a edificar outras pessoas, né, edificar outras pessoas. Quem me conhece sabe, eu já falei aqui, assim, que eu amo ensinar, né, eu sinto que é para isso que eu nasci. Então, inclusive, estava com saudade de estar aqui. E é isso, né? Pôr na prática isso aqui, né? O edificar. Então, assim, pense numa coisa que alegra, assim, que parece que eu ganho o meu dia quando eu conseguir ensinar algo mínimo, às vezes, né? Para alguém, assim. Amo quando alguém chega comigo e me pergunta, Auri, como é que faz isso? Como é que, sabe? E eu consigo ensinar, né? Acrescentei ali. Então, isso
preenche o meu dia, preenche o meu coração. E é isso, meninas. Se ninguém mais quiser se declarar hoje, façamos o nosso exercício, então, né, por meio de mensagem. Hoje é domingo, estamos mais desocupadas, um pouquinho mais desocupadas, não tem desculpa para não fazer o exercício. E podemos passar para o nosso momento de oração. Ah, é Luísa, ela está aqui, eu não consigo olhar, tá? Eu não vi os pedidos lá, mas acredito que ela deva ter visto. Mas se alguém também quiser, né, fazer o seu... Estou vendo aqui os pedidos, tá bom? Já vou entrar na oração. Se alguém quiser fazer, né, se alguém ainda tiver um pedido e quiser colocar aqui agora, fique à vontade. Como a Lúcia falou, né, a Lúcia falou algo tão interessante, né, que ela disse que chegou a colocar no quadro, né, no mural de sonhos dela, o ter, né, esse ter amigos, né, a gente, quando pensa em quadro de sonhos, em mural dos sonhos e tal, a gente pensa tanto em coisas materiais, né? Às vezes a tendência é pensar nas coisas materiais, né? E esquecemos, né, que isso também é um bem, né? E na verdade é o nosso bem mais precioso, muito mais do que os bens materiais, as nossas relações, Um né? detalhe aqui, Alessandra, que eu acabei de lembrar, porque eu enxergo isso, tem muita gente que faz amizade exclusivamente por interesse próprio. Exclusivamente. Tipo assim, ele não tem aquele amigo para falar, nossa, se eu tiver aqui num momento difícil. Não, é aquela amizade barganhada, né? Ah, eu vou dar um presente para essa pessoa, para ela ser minha aliada, mas não naquele sentido de que é amizade mesmo. Quando você está num sofrimento, você vai ter aquela pessoa. Então, tem muita gente que faz amizades e só tem esse tipo de amigo. É amigo de trabalho, ou é amigo que você vai barganhar ali para poder, alguma hora que você precisar, você ter aquela amizade. Por quê? Porque você já está fazendo um esforço, não é aquela coisa leve. E eu tenho no meu ciclo de amizade pessoas assim, só amizade relacionada a trabalho, tipo, é para ele me oferecer alguma coisa, não é para ele me dar um contato assim, porque tem que ter essas amizades, tem, mas é aquela troca, né? Essa pessoa tem algo a me oferecer, e automaticamente, se eu também tenho algo para oferecer para ela, e automaticamente juntos a gente vai, né, ser abençoados, mas não naquele sentido de, não, eu tenho que ali por interesse, extremamente por interesse, né? A gente tem que ter muito cuidado também, porque tem muita gente que se aproxima da gente também com esse pensamento. É verdade, Tamara. E aí você falando, né, tecendo esse comentário, eu lembrei aqui do livro, né, gente, eu não ia falar de livro, não ia falar de livro, não estava programado, mas a indicadora de leitura... Se você não tivesse falado de livro, não era você, amiga. Gente, porque aí a Tamara falando aqui, eu lembrei do livro, né, que inclusive é o livro que vai para a nossa rifa da nossa amiga Janimar. O livro é o livro Especialista em Pessoas, tá? Quem não comprou ainda a sua rifa, a gente ainda tem número, né, meninas? Acho que temos, né? Então, temos esse é um números. dos nossos prêmios da rifa, né? E eu comprei o livro Especialista em Pessoas para, né, para nossa rifa. E aí a Tâmara falou agora, eu lembrei, né? Porque esse livro ele fala sobre isso, né? Sobre a gente entender, né? Os tipos, né, de amigos. Numa era que a gente fala tanto de network, tem que fazer network, tem que, né? Mas esse saber realmente separar, né, os tipos de relacionamentos, os tipos de amizades, né, e ele fala muito bem, né, Tiago Brunet fala muito bem, perfeitamente ali nesse livro, né, fica a dica do livro e também para a gente adquirir aí a rifa, quem ainda não comprou. Luísa, Meus Já amigos, acho que é com você. áreas estratégicos, são os 3 tipos: tem mais algum íntimos, pedido no grupo? necessários. Íntimos, necessários e
Estratégicos. Estratégicos, né? Que é isso que a gente estava falando, né? Da questão do network. Mas os íntimos são os íntimos. São os chegados, né? São esses que a gente pode e consegue ser a gente mesmo, né? E é esses que nos fortalecem. Esse que nos fortalece. Que tenhamos muitos desses amigos, né? Que nos fortalecem. Luísa? Olá, posso? Sim, pode sim. Bom dia para todas. Que Deus esteja no coração de cada uma de nós e que possamos liberar. Eu ainda estou ainda com dificuldade de me liberar, de me deixar. Então, eu vou pedir isso para que eu me permita a, a falar o que eu preciso, mas no momento não estou preparada. Então, eu vou pedir para o Senhor que me dê a luz que eu preciso para seguir em frente. Então, Senhor, eu te peço muita força para cada uma de nós, iluminação, luz no caminho de cada uma de nós, que o poder do Espírito Santo ilumine nossos caminhos e nos guie, e cada dia nós nos fortaleça na fé e no amor de Cristo. Eu te peço, Pai, pela Kelma, que dê a cura por filhinho dela, o Brian, que nosso Senhor cure ele, que tire a dor ou qualquer sintoma que esteja afligindo a mãe, o coração dela, que dê a cura, que ele seja uma criança saudável, sadia, inteligente, que possa usufruir da vida. Eu te peço também, Senhor, pela Antônia, que para ela tomar uma decisão positiva, que o Senhor esteja sempre com ela, direcionando e guiando as decisões positivas. Também pela Tamara, que Deus o ajude no processo da caminhada dela. Que o Senhor Todo-Poderoso esteja sempre conosco. Deus, que nos dê força, nos fortaleça a cada dia. E te agradeço por cada momento, por cada segundo das nossas vidas, porque o Senhor é tão grande e misericordioso que dá o direcionamento para a gente. E às vezes a gente não enxerga o que está na nossa frente, que aprendemos a enxergar cada vez mais a tua luz e podemos nos proteger e nos livrar de todas as coisas ruins deste mundo. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo dia de hoje, pela essa manhã maravilhosa com essas meninas lindas e maravilhosas. Que toda a luz e toda a felicidade nos abranja nesse dia e a cada dia de nossas vidas. Amém.